Bom dia, galera, tudo bem? Então, hoje vamos estudar interpretação de texto com o livro Produção de Texto e vamos ver aqui um capítulo novo, uma unidade nova, texto dramático e roteiro de cinema, tá? Então, nós vamos ver aqui. Você gosta de manifestações artísticas que envolvem representação como o cinema e o teatro? O que está sendo retratado nesta cena? Observe o detalhe da cena, tentando separar as cores, o cenário e a posição dos personagens. Que sensações ela desperta em você? Em sua opinião, o que orienta os atores, o diretor e a equipe técnica durante a realização de uma única cena como esta? Bom, então, como vocês puderam observar, nós vamos estudar primeiro o gênero dramático. O gênero dramático, é um texto dramático. Vamos lá. A principal característica do texto pertence ao gênero dramático, é ser feita para ser encenado. Então, todo texto, gênero dramático, foi feito para ser encenado. Não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado através das falas das personagens, representada por atores que vivenciam os acontecimentos. Assim, os diálogos e monólogos assumem uma grande importância no gênero dramático. Então, esse gênero dramático, nós podemos perceber que é o teatro, que faz peça teatral. A Grécia Antiga é o berço do gênero dramático. Então, tudo começou lá na Grécia Antiga, o gênero dramático, o gênero teatral. As principais características desse gênero são a encenação cênica, que é a linguagem gestual e a sonoplastia, a presença de diálogos e monólogos e o predomínio do discurso em segunda pessoa, tua e voz. Aí vocês estão vendo aqui essa foto aqui era do Dionísio, tá? Do deus Dionísio, que era o deus das festas, tá? Ele adorava festa e ele gostava muito de vinho e ele só vivia se embebedando, Então vamos saber da história dele. As festas do deus Dionísio, que era o deus das festas, era regada de vinho e muita bebedeira. Durante essas festas, havia um momento que sacrificavam um bode. E as pessoas ficavam muito incomodadas com a cena do sacrifício, Então, traga o canto do bode. Aí daí o surgimento da tragédia, porque eles viam que o sacrifício do bode era uma tragédia, o bicho ficava sofrendo para morrer, então foi aí que surgiu a tragédia. Então, nas cenas do teatro, quando tem tragédia, foi a partir do deus Dionísio que surgiu a tragédia. Nessas mesmas festas, havia homens mascarados que andavam no meio das pessoas, mexendo, brincando. E essas máscaras eram chamadas de comes. Daí o surgimento da comédia, Porque aí as pessoas começavam a rir, porque esses mascarados ficavam mexendo, brincando, e as pessoas começavam a achar aquilo muito engraçado. Então, daí surgiu as comédias. Agora vamos ver a estrutura dramática. Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, que junto aos atores que ensinam o texto são os emissores e, por sua vez, os receptores, que são os públicos. Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, que são os protagonistas, os secundários e os figurantes, são compostos pelo espaço cênico, que é o palco teatral, e os cenários, e o tempo. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber, apresentação, conflito e o desenlace. A apresentação faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida. O conflito é o momento em que surge as peripécias da ação dramática, E o desenlace é o momento da conclusão, encerramento, desfecho da ação dramática. Além da estrutura interna, inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal como os atos e as cenas, de forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários, de forma que necessários para a representação, enquanto o segundo designa as mudanças, que é a entrada e saída dos personagens. Observe que cada cena corresponde a uma unidade de ação dramática. Então, essa é a estrutura da dramática, Então, o texto dramático é um texto para interpretar. Então, você vai ver, ou você vai assisti-lo, vai fazer a interpretação daquilo que você viu, ou você vai ler um texto dramático e vai interpretar também. E é organizado por meio de diálogos ou monólogos,
Então, eu tenho aqui o diálogo, cada personagem é destacado com letra de forma, tá? Para saber qual é o personagem que está falando. E separa-se por atos e cenas. E tem as rubricas. As rubricas, elas indicam o que o personagem está fazendo. Se ele está entrando, se ele está saindo, se ele está rindo, se ele está chorando, tá? E geralmente essas rubricas são escritas em itálico, tá? Para você ver que é diferente, porque essas coisas você não fala no ato, no texto teatral. Então você tem que ler e tem que ver como é que os personagens estão se comportando na maneira gestual que estão fazendo. Então, é as rubricas, tá? Bom, aí, essa aí é o nosso gênero teatral, e você vai fazer, tá? As páginas, tá? Você vai fazer a página 94, 95, 96 e 97 do livro Produção de Texto, tá? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.